Pouca fé trará a sua alma ao céu, mas muita fé trará ao céu a sua alma. Hoje quero falar com você sobre 6 princípios que vão fortalecer sua fé. Quero dizer que os pecados mais graves não são o adultério, não é a fornicação, não é o assassinato, não é a mentira. O pecado mais grave e pelo qual as pessoas vão diretamente para o inferno se chama incredulidade. A fé não é um projeto humano, não é um projeto da sociedade. A fé é o projeto de Deus. E Deus quer que tenhamos fé. A fé é o fundamento absoluto sobre o qual toda a vida espiritual se sustenta. Toda a vida espiritual se mantém, toda a vida espiritual se nutre através da fé. A fé não é um pensamento psicológico, a fé não é um salto no escuro. A fé é algo concreto, não é imaginação. A fé não é me sentir otimista. A fé vai além disso, vai além da lógica, vai além de todo o raciocínio e da escritura. A Bíblia afirma isso de forma categórica. Você pode encontrar isso em Hebreus 11:6, onde a Bíblia diz isso de forma direta. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é. Recompensador daqueles que o buscam. Recompensador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível. Então talvez você chegou a pensar que o seu pecado é fruto talvez da sua carne, é fruto das suas emoções, dos seus sentimentos. E eu quero dizer que isso é fruto de que você é um incrédulo, de que você não crê. De que a fé não é fé em uma escola, de que a fé não é fé em alguém, a fé não é fé no Banco da República, a fé não é fé em um governo. A fé não é fé na minha esposa, no meu filho, que a fé é fé em Deus. Há pessoas que têm fé em suas próprias habilidades e dizem, eu tenho fé nas minhas habilidades, eu tenho fé naquela escola, eu tenho fé naquela universidade. A fé não funciona assim. Se você coloca sua fé no lugar errado, isso não funciona. Não no banco I existe uma regra de ouro da aprovação divina. E se você agrada a Deus, não importa a quem você desagrade. Não importa. E se você desagrada a Deus, não importa a quem você agrade. Pense nisso. Leve sempre esse pensamento com você. Eu vou agradar a Deus, e não importa se os outros ficaram bravos, se minha família ficou contra mim ou se meus filhos saíram de casa. Porque eu tenho consciência de que estou agradando a Deus. Mas há pessoas aqui que podem estar querendo agradar a todo mundo. Em dezembro, principalmente, querem agradar aos seus irmãos, querem agradar a sua família, querem agradar a todos, mas estão desagradando a Deus. Há mães aqui que agradam aos seus filhos e desagradam diretamente a Deus. Há filhos que, por querer agradar aos seus pais, desagradam a Deus. Não importa. E essa é uma regra de ouro, não importa. Aqui não agradeço. Se não você agrada a Deus, não faz sentido. Você pode dizer, estou agradando tal pessoa, estou agradando o professor, estou agradando meus amigos. Se você desagrada a Deus, não importa. Não faz sentido. Mas também devemos entender que o pecado supremo, na verdade, não é um vício. O pecado supremo, você dirá, não, é um estupro. O pecado supremo é talvez brincar com a tábua Ouija. Invocou o diabo. Muitos consideram o maior pecado vender a alma para ele, acreditando que após isso não há salvação e o destino ao inferno é certo. Esse talvez poderia ser o pecado supremo.
Outros dirão que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado supremo, mas há um que supera todos eles. E como eu disse, o maior pecado é a incredulidade. A razão pela qual os homens estão perdidos não é por um ato moral isolado. Essa é a consequência. Mas sim por se recusar a crer no Filho de Deus. É por isso que as pessoas estão totalmente perdidas e destinadas ao inferno. Esse é o pecado supremo. O pecado supremo é a rejeição a Jesus. É a rejeição ao Filho de Deus. É a rejeição ao Todo-Poderoso, ao Deus encarnado. É rejeitá-lo. E você diz, não, eu o quero, eu o amo. Meu lindo Jesus. E você pode dizer muitas coisas. Mas quando você está em incredulidade, você automaticamente já rejeitou Jesus. Veja o que diz João, capítulo 3, versículo 18. Também diz isso de forma direta. É como se ele estivesse sintonizado com Hebreus. Diz a palavra de Deus: aquele que crê nele não é condenado, condenado, condenado. João 3, 18, 18, 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Olha, antes da Bíblia chamar os cristãos de cristãos, ela os chamava de crentes. Por isso, às vezes, hesito em dizer que sou cristão. Porque o cristão já tem um logo, já tem uma marca, e essa marca não é exatamente a que agrada a Deus. Eu prefiro que digam que sou crente. Eu creio em Deus. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Antes de serem chamados cristãos e cristãs, homens e mulheres eram chamados de crentes. E é isso que somos quando cremos em Deus. Cremos nele. E somos bem-aventurados. E agora vamos ver por que somos bem-aventurados. Porque temos mais recursos. Hoje também vamos aprender como ouvir a voz de Deus. Há pessoas aqui desesperadas para ouvir a voz de Deus, desejando que ele fale audivelmente ou que apareça um anjo ou alguém para elas. E que diga algo que você precisa fazer em relação a esse problema que você tem. E que talvez nem os psicólogos conseguiram resolver. Certo? Hoje vamos falar sobre isso. Mas você precisa ter claros os conceitos sobre a fé. A verdade sobre a medida da fé. Porque a Bíblia ela fala sobre a medida da fé. A Bíblia diz claramente que se você tivesse fé como um grão de mostarda. E um dia falamos sobre o grão de mostarda. Um dia temos uma pregação lindíssima sobre o fato de que não é o tamanho do grão de mostarda, mas sim o que faz um grão de mostarda, o poder que a semente tem. E falamos sobre essa fé. Mas a Bíblia diz claramente, se você tiver fé como um grão de mostarda, poderá mover montes, poderá mover montanhas. Por isso eu digo, pouca fé pode levar sua alma ao céu. Mas muita fé poderia trazer o céu para a sua alma, e você pode viver o céu agora mesmo. Através da fé. Por isso o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro pela fé. Não sei o que escolher, não sei se escolho o céu. Muitas pessoas talvez estejam esperando por isso. Dizem, eu já quero ir para o céu. Isso aqui é uma tortura viver aqui na terra. Já estou cansado só aguentando essa. Velha. Ou esse velho que ronca o tempo todo, já quero ir embora daqui, já estou cansado, já estou cansada. Muitas pessoas. Outros vão dizer, já estou cansado, só pagando e só trabalhando. E só isso, já estou cansado, não consigo dormir, não consigo descansar e já quero ir para o céu. Mas o apóstolo Paulo não pensava assim. O apóstolo Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o apóstolo Paulo não estava sendo tratado da melhor maneira. Ele estava sendo açoitado, ele estava sendo perseguido. Ou seja, ele não estava passando por um bom momento.
aparentemente. Mas ele tinha convicção. Pois bem, quantos querem se inscrever na Escola da Fé? Querem se inscrever na Escola da Fé? Hoje vamos formar em poucos minutos uma escola de fé. Querem pertencer à Escola da Fé? Deus inscreve, não os cristãos, porque esse é o logotipo, essa é a marca. Mas sim o cristão, o crente na Escola da Fé, onde a vida, a sua vida, a minha vida e tudo ao seu redor viram a sala de aula. Esse é o melhor curso que podemos fazer. A Bíblia é o livro didático. E todos têm uma Bíblia. Onde está? A Bíblia é a sala de aula. O livro didático que você vai usar. A Bíblia, a palavra de Deus. Os profetas e os apóstolos são os professores. A Bíblia. E Abraão, o que vocês acham que ele é? Ele é o reitor. Você está pronto para aprender? 6 princípios que vão fortalecer sua fé. Praticamente esse é o DNA dos campeões. 6 princípios. O princípio número 1. Preste muita atenção. Se você não estiver atento ou só prestar atenção nesse e disser, não, é que eu gostei do princípio 1 e daqui já vou pensar nas panelas lá em casa que deixei no fogo, vou pensar nos problemas que tenho e vou me distrair. Se você se distrair em um desses princípios, você reprovou na escola da fé. Preste muita atenção. Princípio auditivo. Por que esse princípio é importante? Porque é aqui que você aprende a ouvir a Deus. Você vai dizer, eu quero viver nos tempos antigos, nos tempos do profeta Elias, que ouvia a Deus. Nos tempos do profeta Isaías, nos tempos do profeta Jeremias, para ouvir a Deus. Muitas pessoas vão querer isso. No tempo de Jó. Levante a mão, você gostaria de viver no tempo de Jó e pedir para passar pelas mesmas provações dele? Eu quero viver no tempo de antes, ou eu quero viver no tempo do apóstolo Paulo, onde Jesus apareceu para ele em uma luz ao meio-dia. Eu quero viver nesse tempo. Veja, a fé genuína jamais surge do otimismo humano. Você pode ser muito otimista, e inclusive há muitos temas sobre atitude positiva. É que eu gosto de pessoas positivas, e você as vê, e de verdade, isso alegra o seu dia. Mas não é suficiente. A fé está a anos-luz de distância das pessoas otimistas. Uma pessoa com fé é capaz de criar absolutamente tudo. O otimismo não cria absolutamente nada. O otimismo não funciona assim. O pensamento positivo ou a autossugestão psicológica que está na moda hoje em dia também não funciona. Não tem nada, ou seja, nem sequer estão relacionados à fé. Porque a fé vê o invisível. Ouça bem, a fé vê o invisível. A fé nasce exclusivamente quando o espírito humano se sintoniza e ouve a voz de Deus. E você diz, eu quero ouvir a voz de Deus, e hoje você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Hoje, este é o dia, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus de maneira muito clara. Mas quero lhe dizer algo. Se você não obedece ao que agora já sabe que Deus já lhe falou por meio da sua palavra, não peça mais revelações. Tem gente aqui que é descarada. Aqui a palavra descarada não é um palavrão. Em outros lugares, sim, é um palavrão. Aqui é um adjetivo. Por quê? Porque as pessoas aqui querem que Deus fale com elas e fale, sem primeiro ter obedecido ao que Deus já disse e estabeleceu neste maravilhoso livro. Não são capazes de obedecer à palavra escrita de Deus e querem mais revelações. E se Deus disser, saia da sua terra e da sua família? E que você saia sem saber para onde vai. E se Deus te disser, deixe esse trabalho, peça demissão desse trabalho agora mesmo. E se Deus disser, desista desse curso, não é o que quero para você. Desista desse curso agora mesmo. Vá, saia desse curso.
Tenho planos melhores. Saia já desse curso. E que você fique desempregado por uns 2 anos. E se Deus te disser, faça isso, se você diz que quer ouvir a voz de Deus, o que acontece é que você acha que Deus vai falar com você do mesmo jeito que seu amigo fala com você, que sua esposa fala com você, que seu filho fala com você, que seu pai e sua mãe falam com você. Você está enganado, está? É que Deus tem a sabedoria absoluta. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E é assim que ele vai falar com você. Porque ele conhece o seu futuro. É assim que ele vai falar com você. E ele sabe o que vai te machucar. E ele sabe o que vai te afundar. Então o Senhor te diz, bom, você quer ouvir a minha voz? Faça isso. Muito bem, você está pronto? Alguns desistiram e disseram, melhor não, quero ouvir a voz de Deus. Continuo ouvindo minha esposa, assim continuo errando. Olha, a fé é uma resposta direta à intervenção de Deus. Essa é a iniciativa divina. Veja o que diz Romanos 10, versículo 17. Ali está uma resposta muito poderosa sobre a fé. Por isso digo, isso ficará gravado. Assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Assim a fé vem por quê? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você diz, eu quero ouvir a voz de Deus. Aqui está a voz de Deus. Não, pastor. Eu pensei que o Senhor fosse me ensinar uma técnica, uma forma de orar com os dedos assim. Ou como está na moda, com os dedos assim na Colômbia. Não sei. Eu pensei que o Senhor fosse me dar uma fórmula de talvez acordar às 3 da manhã, que é a hora do silêncio absoluto. Vocês chamam isso assim, não é? Isso já se mistura com a nova era. É o silêncio absoluto. Você se antecipa aos pássaros que cantam para ouvir a voz de Deus. Não, já chega. Saia disso. Tire isso. Isso é nova era. Que nada disso de 3 da manhã, de que é a hora mais tensa e que também é a hora em que há muitos demônios. Se existem demônios, por que levantar às 3 da manhã? Espera eles irem embora e aí eu levanto. Não, não. Esquece esses rituais. Eles não servem para nada. De verdade. Não é assim. Você diz, não, pastor, eu achava isso. Quantos dias devo jejuar? E eu, depois de falar para as pessoas sobre os verdadeiros jejuns, a pessoa me diz, mas pastor, e o jejum de Daniel? Depois de eu me matar trazendo textos bíblicos, falando uma coisa e falando outra, são como o rico que foi condenado, que foi lançado no Hades. Não, Senhor, eu quero que um homem se levante dentre os mortos e vá pregar para os meus irmãos. E o pai Abraão disse, não, 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 não. A Bíblia está aí, leiam. Não, 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 não. Eu, esse negócio de Bíblia, não. Quero que alguém ressuscite dos mortos. Hoje está acontecendo o mesmo conosco. Hoje queremos isso. E por isso se formaram grandes religiões que hoje em dia são as mais nocivas e as mais perigosas. Os Mormons. Por que se formaram? Porque um anjo apareceu e deu uma revelação a alguém. Assim nasceram os Mormons e o livro de Mórmon. Supostamente outro testamento de Jesus. Quem? Os muçulmanos se formaram por quê? No ano 500 depois de Cristo, supostamente, o anjo Gabriel apareceu para quem? Para Maomé. E veja, os muçulmanos lá destruindo, matando mulheres, matando crianças e fazendo um monte de coisas. Por isso a Bíblia é claríssima, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus... Qual é o contraste entre as construções humanas e o plano divino? Veja, na planície de Sinar, que hoje em dia é a Babilônia, ou melhor, hoje em dia é o Iraque, que depois se tornou Babilônia, os homens tentaram construir uma torre grande, monumental, a Torre de Babel. E sabe o que eles disseram? Lá em Gênesis você pode ler. Vamos fazer tijolos. Preste atenção nisso. Vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega aonde? Ao céu. Vamos construir, vamos trabalhar, vamos nos unir, vamos fazer. E diz, vamos fazer um nome para nós, para o caso de sermos espalhados. Eles construíram uma torre e disseram, vamos, façamos. Hoje você aprenderá a ouvir a voz de Deus.
Mas veja, primeiro isso, façamos. Eram construtores de utopias humanas, cujos nomes desapareceram, se extinguiram no esquecimento. Já não, nem sequer são mencionados. Por quê? Porque eles disseram: vamos, façamos, construamos. Pelo contrário, Deus disse a Abraão. Ou seja, temos que tirar isso da nossa cabeça, onde dizemos: vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo. E você diz: mas pastor, como faço para saber a vontade de Deus? Eu te digo, hoje você tem garantias melhores do que as que Moisés teve. Eu nunca vi uma sarça ardendo. Alguém aqui já viu uma sarça ardendo e por isso hoje é cristão? Alguém já viu uma sarça? Eu nunca vi uma sarça ardendo onde Deus falasse comigo e dissesse: esse é o meu nome. Nunca. Também nunca fui cegado por uma luz, nunca fiquei cego, também não. Alguém aqui ficou cego por 3 dias como Paulo? Também não. Mas há algo maravilhoso que é a experiência com a palavra de Deus, de crer nele. Moisés desejaria ter uma Bíblia em suas mãos. Com certeza, e você a tem. Antes não tinha a revelação completa, mas agora tenho. Não preciso de mais revelações. Aqui está a revelação completa. Este é o alfabeto de Deus para construir sua vida, aqui. Muita gente não acredita nisso. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, disse isso. O conhecimento da palavra de Deus vale mais do que qualquer curso universitário e eu comprovei isso. É verdade. É verdade. Veja, na Bíblia há alguns homens que dizem: vamos, construamos, vamos, façamos, façamos, façamos e façamos um nome para nós. Mas veja, o Senhor disse o contrário para Abraão. Ele fez algo e disse: vá, não diz, não disse, não diz Abraão, vou, não diz. Mas diz: saia da sua terra e da sua parentela, e farei de você uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Vá, vá. Por isso pergunto, você ouviria a voz de Deus e obedeceria se ele te pedisse algo? Você não obedeceu à Bíblia, que está completa e é questionada o tempo todo. Ela é sempre questionada. Mas, pastor, Jesus tomou vinho. Eles têm dificuldade em entender que isso é proibido. Mas pastor, Jesus tomou vinho e a gente explica tudo isso, mas eles continuam. Quem gostaria que Deus derramasse bênçãos até transbordar e abundar em sua vida? Uau, amém! Mas antes, diz a Bíblia, trazei o dízimo à casa do tesouro. Não, aí já não. Tá vendo? É difícil para eles coisas simples. É que são coisas simples. Engrandecerei seu nome, saia da sua terra e família. Você ainda não consegue se desprender da sua mãe. Está aí? Não há nada a fazer. Como deixar as coisas nas mãos de Deus? Essa é uma maneira de deixar as coisas nas mãos de Deus. O nome de Abraão perdura porque o próprio Deus se encarregou de engrandecê-lo. O nome de Abraão perdura. E hoje se fala de Abraão. Hoje, Abraão é supostamente o pai da fé de muitas religiões, embora saibamos que ele é realmente o pai da fé de acordo com a Bíblia. Mas Abraão é lembrado não só pelo cristianismo, mas também pelo judaísmo, pelo islamismo e até mesmo os budistas consideram Abraão uma grande pessoa. Deus cumpriu a promessa. Ele saiu. Abraão também era um homem pagão. Abraão era um homem idólatra. Ele vivia em Ur dos Caldeus. Ele vivia em uma terra bem pagã, uma terra enfeitiçada. Lá faziam tábuas ouija, vendiam a alma ao diabo todos os dias. Talvez Abraão tenha sido consagrado a Satanás ao nascer. Abraão estava ali quando o Senhor disse: saia de sua terra e de sua parentela. Deus precisava tirá-lo daquele lugar.
Abraão estava praticamente endemoniado. Até quando? Até os 75 anos que foi quando Deus o chamou. Ninguém é velho demais, nem criança demais para que Deus o chame. Aos 75 anos, alguns vão dizer, ainda faltam 20 para mim, outros vão dizer, ainda faltam 30 para que Deus me chame. Não, Deus está te chamando hoje. O mesmo chamado que Abraão recebeu, você está recebendo hoje. Ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, e fazer o que Deus te disser. Deus vai engrandecer seu nome e te levantar, mas até agora você não obedeceu. Por isso segue com o nome pequeno, no esquecimento, no anonimato, estagnado e travado. Você não vê a glória de Deus porque não obedeceu. Eu já me casei, não é isso. Você não precisa que Deus te diga para se casar, são seus impulsos. Você decide. Não adianta ficar dizendo para Deus que quer fazer algo, como comprar um carro. Me diga que cor é o carro, que cor são os pneus. Não exagere. De verdade, tem coisas muito determinantes. Por exemplo, Abraão, saia da sua terra e da sua parentela. Isso significa muito. Isso significa determinação. E ele saiu, diz a Bíblia, sem saber para onde ia. Será que alguém pode fazer uma mudança? Fazer uma mudança, dizer, Senhor, o Senhor me diz para ir, eu vou fazer uma mudança. Contrata o caminhão e diz, bom, estou indo. Para onde? Você siga em frente. É que eu não sei para onde estou indo. É que isso está claro na palavra de Deus. Eu não sei o que está acontecendo. O que acontece é que rebaixamos Deus à nossa realidade. Nós rebaixamos Deus. Nós não acreditamos que Deus seja o ser supremo de quem tanto falamos. Veja qual é a vantagem atual. Não precisamos de sinais espetaculares do passado para saber a vontade de Deus, e digo isso a você. E se for a vontade de Deus que eu compre esse par de sapatos, que neste exato momento a galáxia Andrômeda caia ou exploda. Se for a voz de Deus, que neste momento saia nos noticiários que Marte desapareceu, que foi engolido por um buraco negro, também não. Ou seja, eu quero que você pense nisso. Você está aqui e às vezes quer ouvir a voz de Deus nessas coisas, mas as coisas mais determinantes você não obedece. Você quer que Deus o guie a dar os passos certos, mas vive em desobediência? Há pessoas que vivem em pecado porque uma coisa é pecar, mas outra coisa é viver em pecado. E há pessoas que vivem em pecado e ainda ficam pedindo sinais e que Deus fale com elas audivelmente. Não, ou seja, não faz sentido. Senhor, me ajuda! De que cor eu pinto o cabelo? Azul como o da Carol G ou amarelo como o da Shakira? Não, também não. E você ri, mas tem pessoas aqui que pedem esses sinais. Aqui que pedem esses sinais. Você ri e diz, exagerado, pastor, mas tem pessoas assim que pedem esses sinais. De verdade. E no canal, as pessoas que sabem pedem esse tipo de sinal, mas vivem em pecado. E Deus já disse para elas acabarem com isso, para acabarem com esse relacionamento, para acabarem com essa vida, para acabarem com esse negócio de bebidas alcoólicas, ou esse negócio. Acabem com esse negócio ilícito, mas dizem, não, Senhor. Eu não vou acabar, eu vou continuar e vou esperar que Deus me dê respostas, que Deus fale comigo audivelmente sobre isso. Não, isso é só uma desculpa. É isso que quero dizer. E você não precisa de sinais espetaculares, nem que o céu caia para tomar uma decisão. Você não precisa disso para conhecer a vontade de Deus. Hoje nós temos vantagens maiores. Nós temos a palavra escrita e infalível de Deus. Aqui está. Sabe o que mais você tem? A mente de Cristo. Não a mente de Albert Einstein. A mente de Cristo. Tem gente estudando se o cérebro de Albert Einstein era maior por causa disso. O cérebro de Albert Einstein media tanto e eu queria ter esse cérebro. Pois deixa eu te dizer que não. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. O que mais? A morada permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está aqui na terra. Ele prometeu e o Espírito Santo veio.
O que mais você quer? Que o céu caia. O que mais você quer? Que chova sangue. O que mais você quer? Que o mar exploda. O que mais você quer? Não, você não precisa de coisas incríveis. Não é que eu quero que ele apareça para mim e que eu quero que ele me acorde por aí às 2 da manhã. Não, se você pedir esse sinal e vierem tocar nos seus pés, você sai correndo pelado para a rua, de susto. Você não aguenta isso. De verdade, você não aguenta. Eu quero que apareça só um dedo de Deus te tocando. De verdade. Isso te apavora. E pedindo para que Deus apareça para você, a palavra de Deus, graças a Deus, é o que temos de mais seguro. Veja, 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Veja o que diz a Bíblia. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E onde está a vontade dele, pastor? Aqui. Aqui está a vontade de Deus. Não é diferente. Quero algo diferente. Aqui está a vontade de Deus. Se não obedece à vontade de Deus, que já está na Bíblia, por que espera que um anjo apareça? Ele não vai. E não fique triste. Você pode sair da igreja amanhã mesmo. Ele não vai aparecer. Se você não consegue obedecer a isso, quando obedecer tudo, vai dizer: uau, nossa! Aí, de repente, aparece um anjo para você, de repente Deus aparece no seu caminho e te ensina muitas coisas. Claro. Princípio número 2, o princípio de correr riscos. E aqui é importante, você quer ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Você está pronto para correr riscos? Alguns já começaram a desanimar, né? Porque é a obediência radical. A fé não fica só no plano teórico. Aqui você talvez esteja recebendo teoria. Se você chega em casa e continua sendo a mesma pessoa, ah, que bonito foi o sermão. Estava lindo, mas se você não aplica nada. Isso é informação. Se traduz em uma obediência imediata, você tem que obedecer imediatamente. E também a fé sempre vai desafiar a lógica. A fé nunca compete com a lógica, nem a fé trabalha a favor da lógica. Sempre vai desafiar a lógica. E sempre vai tirar você da sua zona de conforto humana. Sempre. Sempre vai te tirar da zona de conforto. Para mim era muito fácil que minha menina fosse criada pelos avós. Muito fácil. E que nós estivéssemos lá naquela cidade, na cidade de Pasto Narinho, morando na casa própria, numa casa de 2 andares. Ao lado tinha um parque gigante. Todas as garantias. Queria que os avós mimassem minha menina de 1 aninho e dessem tudo a ela. Assim não gastaríamos nada. Espetacular. Mas o Senhor decidiu nos trazer para este lugar. Estávamos perdendo muitas coisas. Perdemos muitas coisas. Sentimos que perdemos muitas coisas. Mas eu disse: Senhor, o que tu decidires? E tenho certeza de que se eu tivesse ficado em Pasto, não seria tão abençoado como sou agora. Tive que abandonar meu curso no 5º semestre, dar adeus à engenharia civil. Se eu fosse engenheiro civil, não seria tão abençoado quanto agora. Sinceramente, não seria tão abençoado. Meu sonho era ter uma construtora. Eu não seria tão abençoado. E o Senhor disse: não, vou fazer de você um arquiteto da obra de Deus. Tudo bem, Senhor. De verdade. E para mim foi difícil, sabe? Eu dizia: não, é que eu estava tão entediado nesse curso que já queria sair logo, só esperando a hora em que o Senhor me chamasse para a obra. Não. Esse era o meu maior sonho, não é? Meu maior sonho era engenharia civil. E eu olhava para as construtoras, eu olhava para as construções e eu sonhava com isso. Eu sonhava e estudava os engenheiros, analisava como vive um engenheiro, como age um engenheiro, o que pensa um engenheiro, quais são as botas, quais são as calças jeans que um engenheiro usa, tudo isso. De verdade. Eu observava tudo isso.
Eu sonhava com isso, sonhava. Esse era o meu sonho. Lá em onde resolvi todos os exercícios do livro Álgebra de Baldor. Pensei, isso vai me ajudar. Eu era tão bruto como uma besta sem entender nada. Como diz Asaf, tão bruto. Eu era um bruto. Focado nisso. Mas eu não tinha perguntado a Deus o que ele realmente queria. E realmente, obedecer a Deus e fazer coisas totalmente diferentes, sem nenhuma garantia, é muito difícil. Eu entendo isso. No entanto, minha fé não chega nem perto da fé tão radical do pai Abraão, a natureza da obediência. Vejam, Abraão ouviu o chamado divino e saiu da sua zona de segurança sem ter um mapa detalhado do futuro. Deus não lhe deu um mapa, simplesmente disse: vá. Mas nós hoje queremos mapas, não é? Hoje estamos acostumados ao chat, ao GPS. Estamos acostumados ao chat GPT que nos diga quais são os passos a seguir, os passos lógicos para não nos perdermos. Mas aqui ele não lhe dá um mapa, simplesmente diz: saia. Poxa, mas eu preciso de algo mais contundente. Como assim? Que eu saia para onde? Para onde eu vou? Eu não posso sair sem saber para onde vou. Me diga quem vai me receber, qual vai ser minha família, qual é o avião que eu vou pegar. Para onde, Senhor, para onde eu vou? Ele não tinha mapa, ou Deus lhe deu um mapa detalhado. Diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair para o lugar. Isso está em Hebreus 11:8. Para sair para o lugar que havia de receber como herança. E saiu sem saber para onde ia, pela fé. Tem uma herança para você, mas vá. Para onde? Não sei, vá. Saia daí. Leve tudo. Ele estava muito acomodado, ele estava muito confortável ali onde ele estava, com a família, com os irmãos, com todos. Ele estava muito contente, mas ele estava em um lugar diabólico, em Ur dos Caldeus. E Deus disse a Abraão: saia da sua terra. Saia da sua terra. E foi sem saber para onde ia, porque disse: lá vou receber como herança. Veja, nossa responsabilidade primordial não é entender intelectualmente cada detalhe dos planos de Deus, mas obedecer rapidamente. Ao tentar entender os detalhes, desanimamos e dizemos: não obedeço, fico. Quantas coisas você já perdeu por analisar logicamente o que Deus está te mandando fazer? E aí sim, não, é que eu quero isso, é que eu quero isso, é que eu anseio por isso, é que eu estaria lá. É aí que vem o choro e o ranger de dentes. Aí, quantas coisas Deus já te disse para fazer, para fazer, para fazer, mas você, talvez por pensar demais, por analisar demais, não obedeceu. A Deus se obedece rapidamente. Dizemos sim, Senhor, assim como o Senhor disse sim, 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 sim e sim. O Ministério Leão de Judá nasce justamente disso. Nasce disso, de que Deus disse: faça, este é o sinal, este é o ponto de partida, e esta é a forma como você tem que fazer. É muito difícil. De verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso de que? Quem ensinou isso para vocês? De que se eu sinto paz, é de Deus. E se eu não sinto paz, é do diabo. Não! Todas as decisões que tomei, que me trouxeram até aqui e abençoaram minha vida, e na Bíblia, ninguém sentiu paz ao decidir. Nunca! Isso é mentira. Isso não está na Bíblia, não sei disso. São Pancrácio ensinou, está em 1 dos Tolimenses, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso. Quem falou? Se vem de Deus, traz paz. Se do diabo, não. Isso é mentira. Não trouxe paz. O apóstolo Paulo tomou várias decisões na vontade de Deus, mas nenhuma lhe trouxe paz. Pelo contrário, diziam: é assim que farão com você, assim você vai sofrer. Era necessário. Eu te tiro, diz. Agora você não será mais o homem mais importante do sinédrio. Agora vou te fazer apóstolo dos gentios. Você achava que isso era um privilégio? Nossa, grandíssimo! Não. Vou te mostrar o que é preciso sofrer por meu nome. Prisões e noites sem dormir te aguardam. E o apóstolo Paulo diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Você entendeu a mensagem qual é? É claríssimo, não é?
Tire isso da cabeça. Hoje você tem que desaprender. Em nenhuma parte da Bíblia diz que o que é de Deus traz paz e o que não é de Deus não traz paz. Em nenhum lugar está escrito isso. Por isso digo, as decisões desses homens de Deus não visavam trazer paz. Você acha que sair da sua terra e família traz paz? Não há paz nisso. Não é entender intelectualmente cada detalhe, mas obedecer rapidamente. Olha, a única maneira de caminhar em plenitude e em alegria espiritual é sob a direção da obediência absoluta. É a única maneira. A obediência absoluta é a obediência rápida, a obediência que não se questiona. Por que Adão e Eva saíram do jardim? Por quê? Por causa da tábua Ouija? Por venderem a alma ao diabo? Por quê? Por cortarem os pulsos? Por quê? Por que saíram do jardim? Por que invocaram o diabo? Por quê? Por que não acreditaram? Eles não acreditaram. Por isso eu digo, a única maneira é obediência absoluta. Se você se recusa a obedecer o que Deus já lhe revelou, ou se você se recusa a obedecer o que Deus já lhe disse por meio da palavra de Deus, não espere receber uma nova revelação. Ela não virá. Eu tenho que lhe dizer as coisas como elas são. Não espere. Se você se recusa, preste atenção a obedecer ao que Deus já revelou em sua palavra, a Bíblia que você tem em suas mãos. Não espere receber uma nova revelação, porque o céu fecha suas portas diante da rebeldia deliberada. O céu se fechará para você. Por que Deus falou com Daniel? Porque Daniel decidiu seguir a vontade de Deus desde o início, mesmo podendo desfrutar dos melhores banquetes. Os melhores banquetes, o torresmo mais bem preparado, era feito na Babilônia. Isso aqui que você chama de leitoa. A leitoa na Babilônia era a melhor leitoa. A melhor leitoa. E Daniel disse, não, eu vou comer espinafre, porque isso está consagrado aos ídolos. Ou seja, você prefere comer espinafre e deixar de lado a leitoa da Babilônia. Bem gostosa, bem deliciosa, bem deliciosa. Esse foi Daniel. Então Daniel, quando ele dizia, Senhor, fala comigo, imediatamente era dada a ordem no céu para que alguém fosse e desse uma revelação especial a Daniel. Mas ao dizer, Senhor, fala comigo, você acha que darão uma ordem no céu? Porque você, que não obedece à Bíblia, que nem sequer a lê, acha que no céu vão se desorganizar e dizer, vá dar uma revelação, porque está pedindo aquele sem vergonha, que não é capaz de obedecer o que eu já coloquei na palavra de Deus? Não, não. Não é assim. Não rebaixe Deus ao seu nível. Não rebaixe Deus assim. Não é assim. O céu se fecha para uma pessoa, para um desobediente deliberado. Princípio número 3. O princípio dos valores. Estabeleça prioridades. Separação do mundo. Aqui é claro, veja, uma fé forte exige uma reorientação absoluta dos valores. Por quê? Porque precisamos entender a natureza a natureza deste mundo. A natureza pecaminosa deste mundo. A natureza que desagrada. Precisamos entendê-la, essa natureza. Por quê? Porque aqui há algo fundamental que é a mentalidade do peregrino. Qual é a mentalidade do peregrino? Ao chegar à terra prometida, os patriarcas não construíram impérios permanentes, nem fincaram estacas definitivas. Eles não chegaram lá dizendo, não, é aqui que vamos ficar para sempre, sempre. Eles habitaram em tendas porque seu olhar estava voltado para o eterno. Ou seja, eles não se apegaram tanto ao lugar onde estavam, porque sabiam que havia uma cidade maior esperando por eles. O cristão de hoje e as mensagens de hoje em muitas igrejas cristãs são sobre como viver na terra. Mas não ensinam que há um céu preparado para onde nós vamos chegar. Veja o que diz Hebreus 11:10. Preste atenção.
Ou seja, eles não chegaram decididos a construir uma casa, ficar para sempre e com tudo organizado. Por isso está Abraão e está Ló. Vocês se lembram de Ló? Vocês se lembram de Ló? Sim. Onde Ló viveu? Em Sodoma e Gomorra, que aparentemente era um lugar lindíssimo. E então Deus teve que tirar Ló daquele lugar e Ló perdeu tudo. Possivelmente, Ló era um vereador de Sodoma e Gomorra. Possivelmente, as filhas de Ló eram, na verdade, as influenciadoras de Sodoma. A esposa, aliás, foi a primeira dama de Sodoma e Gomorra. E eles perderam tudo. Veja o que diz: pela fé, habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas. Ou seja, ele simplesmente foi acampar. Você está aqui nesta terra só acampando. De verdade. Morando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ou seja, por que eles montaram tendas e não construíram algo? Não fizeram um império na terra? Não disseram o império de Abraão? Não. Porque eles sabiam que isso era algo temporário. Isso era algo passageiro. Eles tinham uma cidadania celestial. Veja, o lema do crente deve ser claro. O mundo para mim não é um lar. O mundo não é um lar. Este planeta nunca foi nosso lar. Deus não nos criou para viver na terra. Fomos feitos para viver no céu. Quantos podem dizer, estou só de passagem? Filipenses 3:20. Você diz isso, até tem escrito na porta da sua casa, mas ainda continua apegado a este mundo. Veja o que diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Onde está a sua cidadania? Você é de onde? Sou paisa. Eu sou paisa. Eu sou costenho. Não. No que foi que eu criei? Porque é costenho. Eu tenho que me orgulhar porque minha cidadania é do céu. Você é santanderiano. E você se orgulha porque é santanderiano. Não, eu estou feliz porque minha cidadania é do céu. Eu estou só de passagem. Neste lugar estamos só de passagem. Olha, a amizade com os sistemas corruptos deste século destrói a capacidade de exercer. Enfraquece o testemunho espiritual. Por isso, eu disse no começo, se você agrada a todo mundo e desagrada a Deus, não está fazendo absolutamente nada. Ó, almas adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer um, portanto, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz isso. Ou seja, a Bíblia é claríssima. E você quer ser amigo do mundo, mas este mundo vai acabar. Este mundo vai se consumir. E se você for muito amigo do mundo, vai direto para o inferno. E de nada adiantaram suas conquistas, de nada adiantaram seus títulos, de nada adiantaram seus reconhecimentos, de nada. Isso é algo que acontece. Conheço muitas pessoas que envelhecem e já não sobra nada. Como morreu Maradona? Em uma vergonha absoluta. Ele é chamado de drogado. Onde estão os títulos dele? Já era. E aparentemente, nos tempos de glória, ele parecia alcançar absolutamente tudo. Mas também João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, a palavra de Deus é contundente. Então você diz, eu quero fortalecer minha fé, desapegue-se do mundo. Romanos 12:2. Você já sabe disso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixemos que o mundo nos molde. Não deixemos que o mundo nos molde à sua forma.
Princípio número 4, o princípio da visão. Manter a fé focada. Veja, a fé autêntica do crente deve ter uma visão, uma ótica, 20, como vocês dizem, capaz de transcender os limites do que é visível e do que é temporário. Ou seja, uma visão que transcenda. Não uma visão que seja opaca, mas que transcenda. Todos os homens de fé olharam para o invisível. Aprenderam a ver o invisível, porque essa é a definição da visão espiritual. A fé é a faculdade que permite ver o invisível. O que é a fé? A faculdade que permite ver o invisível. Conhecer o desconhecido. E tornar possível o impossível. Essa é a fé. Essa é a fé. Certeza do que se espera, convicção do invisível. Você com Deus, com a fé, vai conhecer o desconhecido. É que tem que haver uma mudança, senão isso faz parte de mais uma religião. Tem que haver uma mudança, você tem que dizer uau, nossa, mas no começo você vai ter que sacrificar muitas coisas. E na maioria das vezes, o que a gente tem que sacrificar é o conforto. Você está muito confortável. Os heróis da fé mantiveram sua convicção firme até o final de seus dias na terra. Veja o que diz a Bíblia em Hebreus 11, 13. Na fé todos morreram. Morreram sem saber, sem ter recebido o que foi prometido, mas olhando de longe, crendo e saudando. Assim aconteceu com Moisés, não é? Ele saudou a terra prometida de longe e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Há uma morada que está sendo preparada para nós no céu, e ela é real e eterna. O Senhor a preparou. Onde está fundamentada a sua fé? Onde está focada a sua fé? Na terra ou no céu? Tem que haver uma certeza. A fé é, portanto, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Então diga para quem está ao seu lado, este é o foco correto. Desviar o olhar das distrações passageiras. Evite olhar para distrações passageiras. Há muitas distrações passageiras. Nesta terra há muitíssimas. Para fixar o olhar onde? Na eternidade. Onde vai fixar seu olhar? Na eternidade. Por isso a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 4, 18, é que isso aqui está cheio de Bíblia. Aqui não estamos dizendo, ajuda-te que eu te ajudarei, nem essas coisas. Aqui estamos dizendo o que é. Olha, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E em Colossenses 3, 2 diz o seguinte, veja, ponha a mente nas coisas do alto, não nas da terra. É a Bíblia, é a sua Bíblia. Você pode ir para casa se quiser, rever o vídeo e pegar sua Bíblia. Talvez digam, ela coloca o que quer na televisão? Não. Abra na sua Bíblia se você trouxe e leia. O princípio número 5, o princípio da vigilância. Proteger o coração na provação. Veja, uma fé genuína não está isenta de processos de fogo. Por isso eu disse, fazer a vontade de Deus nem sempre traz paz. Pelo contrário, toda fé autêntica é necessariamente provada por Deus para demonstrar sua autenticidade e força. Assim, é autêntica a sua fé. Lembram o que o apóstolo, o Senhor Jesus, disse a Pedro? Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Imediatamente Jesus chegou e disse, não, calma Pedro, mas agora mesmo, onde está esse diabo chifrudo? Eu vou pisoteá-lo. Não. O que ele diz para ele? O que ele diz? Calma, Pedrinho, já falei ao diabo que não dei permissão. Então não, também não. Fica tranquilo, eu estou orando para que a sua fé não falte.
Ou seja, quando o diabo te atacar, que ele te ataque bem forte, que ele te bata com força. Mas não se preocupe, porque eu vou estar orando para que nesse momento de ataque a sua fé não falte. O que você acha dessa resposta? Porque o que a gente quer é que Deus elimine o diabo. Tem muitas pessoas que me escrevem nos comentários: mas pastor, por que Deus não destrói o diabo? Primeiro ele destrói você, eu te digo. Olha, uma fé autêntica, autêntica. E é não sei se essa palavra está certa, a inevitabilidade. Não sei se essa palavra está certa no dicionário, da prova. Ou seja, não se pode evitar a prova. Ou seja, quer passar por ela? Não dá. Uma fé que não pode ser provada jamais poderá ser uma fé profundamente confiável. A crise, as provas não significam o fim. A crise e as provas são a oficina. Essa é a oficina. Essa é a oficina. Você disse: eu quero me matricular na escola de Abraão. Está matriculado. E é na oficina onde Deus refina o caráter do crente. É ali onde ele vai refinando, é ali onde ele vai ensinando, é ali o exemplo da promessa superada. Veja, Hebreus 11:11 diz assim: pela fé, até mesmo a própria Sara, porque essa Sara era meio complicada, por isso diz a própria Sara. Pela fé, até mesmo ela, é como se dissesse, até mesmo o próprio diabo. Pela fé, até mesmo a própria Sara, porque essa Sara era incrédula. Obrigado. Não digo nada se quiser dar à sua filha o nome de Sarita. Se quiser, coloque, eu já não sei. Pela fé, até mesmo a própria Sara, como quem diz, era tão complicada que até a própria Sara, como diz a Bíblia. Aqui tem algum professor de espanhol que possa dizer a que se refere essa expressão, a própria Sara? Até a própria Sara, sendo estéril, recebeu forças para conceber e deu à luz, mesmo já avançada em idade. Ou seja, essa mulher já não podia ter filhos, pois creu que aquele que prometeu era fiel. Ela acreditou, mas também agiu. Ou seja, essa mulher não acreditou de primeira, ela riu, disse que não, depois mandou aquele velho lá deitar com a outra. A escrava teve Ismael e depois começou a ter problemas com ele, dizendo que não aguentava mais, reclamando disso e daquilo. Mas a Bíblia diz, pela fé, a própria Sara, mesmo fora do tempo da idade, recebeu força para conceber. Veja, embora o caminho da fé passe por momentos de provação, o crente vigilante compreende que a fidelidade de Deus permanece inalterável, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer adversidade externa. Por isso eu digo, não, ser cristão é só um rótulo. Há muitas igrejas cristãs, mas muitos cristãos não acreditam. Então não faz sentido. Você é cristão só de nome, é melhor ser um crente. E crente em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o princípio número 6. Alguém vai precisar rever em casa porque se distraiu durante todo o culto. O princípio da vitória. Desfrutar das bênçãos, porque sim, a Bíblia também promete que desfrutaremos das bênçãos. Aí sim já ficam contentes, já vão dizer amém. Aí já vão ficar mais. Olha, o desfecho de uma caminhada constante em obediência e confiança absoluta é a manifestação gloriosa dos propósitos de Deus. É aí que Deus diz: olha o que eu tinha para você. Lembra? Já teria me casado há muito tempo. Com 17 anos eu já teria me casado. Faz tempo. Mas com quem eu teria ficado? Com uma maltrapilha cheia de piolhos, má pessoa? Sinceramente, eu moraria debaixo da ponte com ela. Faz tempo, desde os 16 anos eu já queria, com 16 anos eu já queria casar, mas o Senhor disse não. E são coisas simples, espera. E a gente fica desesperado. E eu entrei na universidade
por mérito próprio, disse: vou entrar na universidade. E alguém me disse uma vez: e se não for a vontade de Deus? Pois não importa. E se Deus fechar essa porta para mim, eu abro nem que seja na marra. Eu já era cristão, e foi assim que eu falei. Deus riu e disse: esse coitado nem imagina o que vai acontecer. Por isso eu digo, os propósitos, é daí que se manifestam os propósitos e é daí que ele te diz: tá vendo por que eu te neguei aquilo? Tá vendo por que eu te disse não para aquilo? O fruto da perseverança, a confiança absoluta no Criador, dá origem a vitórias que superam completamente as limitações humanas e naturais. De verdade, meus amigos que são engenheiros civis gostariam de ter a vida que eu tenho. E que tiravam 5 nas provas, gostariam de ter a vida. Eles não têm nem 1% do que eu tenho agora, é isso que eu digo. Mas isso estava na mente de Deus, não na minha mente. Na minha mente de engenharia civil, eu parecia um morto-vivo. Engenharia civil, e Deus, não, não. Não. No começo, não. Antes de engenharia civil, não. Depois de engenharia civil, quando saí frustrado, eu continuei querendo ir contra a vontade de Deus. E o Senhor disse: não, eu tenho algo melhor. As vitórias que Deus dá, depois que você passa pela prova, superam em muito o que você imaginava. Veja o que diz Hebreus 11:12, aí está a resposta. Por isso também de um só, e esse já quase morto, saíram tantos como as estrelas do céu em multidão e como a areia inumerável que está à beira do mar. Sabe quem é esse já quase morto? Esse era Isaque, que estava prestes a ser cortado em pedaços. E o anjo lhe disse: não, e desse que já estava quase a ponto de morrer, saíram, diz a palavra, tantos como as estrelas do céu em multidão, ou seja, muitíssimas pessoas. Ou seja, Abraão estava prestes a ver sua raça, seu legado, se extinguir. Ele estava prestes a desaparecer e já era um homem velho. Sara era estéril. O que aguardava aquele pobre ancião? Desaparecer, morrer e sumir. Mas ali existe um legado inquebrável, a bênção de uma vida enraizada na fé que transcende as gerações. Quero transcender em minhas gerações, caso o Senhor ainda não tenha voltado. Transcenda. O que transcendeu em nossas gerações? O pecado, a crise. Seu pai era assim, sua avó era bruxa, sua tataravó era uma prostituta, seu avô era um bruxo, feiticeiro, satânico, seu pai era um beberrão, um fumante. É isso que transcende de geração em geração. Você não acha maravilhoso que nossa vida transcenda? Por isso eu digo, transcenda. Se nós cumprirmos com isso, também os propósitos e desígnios de Deus sobre nossas vidas cumprirão esses planos eternos, refletindo o poder de Deus, e que nós, aqui nesta terra, possamos fazer história, assim como fez Abraão. Abraão esperou com paciência e alcançou a promessa. Veja, Deus ousou jurar por ele mesmo, porque não tinha alguém superior por quem jurar. O Senhor disse: eu juro por mim mesmo que vou engrandecer o seu nome. Por mim mesmo vou jurar para você. Você tem esse certificado. Você vai ser grande, seu nome será grande e será lembrado, e você vai fazer história. Você está pronto para sair sem saber para onde vai por causa de Deus? Por que Deus está me dizendo isso? Não sei para quem Deus está falando, quem precisa tomar uma decisão determinante, quem está buscando a vontade de Deus. Simplesmente saiba que aqui está a profecia mais segura. Você esperava que um profeta viesse falar com você. Ah, pastor, convidei um profeta para sussurrar no meu ouvido. Esta é a profecia mais segura que você tem. De que adianta ouvirem isso? Qual o número do seu documento? Qual é a cor da meia que você está usando? Se você é um pecador inveterado, é melhor que te digam com a Bíblia o que você vai fazer através da Bíblia.